Bom dia a todos. Vamos começar no horário hoje, tem uma plateia toda. O jornalista é a gente, né? Então hoje a gente está começar nesse módulo da sessão científica, que é o módulo de pesquisa. O jornalista vai estar com a gente também daqui a uns 3 semanas falando da parte de serviço e tal, e palestrando. Mas hoje é um compilado, né, das pesquisas desenvolvidas, dos artigos publicados, enfim, das linhas de pesquisa do Sr. Gilmar de Oliveira, que todos conhecem, professor da casa. Trabalho com prazer de trabalhar com ele nos últimos 2 anos, eu quase isso, lá no setor de gestão de pesquisa, ele à frente do Centro de Pesquisa Clínica. É um grande prazer ter ele aqui palestrando, um amigo, é um grande prazer ter ele aqui conosco nessa sessão. Eu vou pedir para vocês, eu vou passar uma lista de perguntas, tá certo? E aí vai passar por aí, e aí vocês, por favor, respondem direitinho. Obrigada. Obrigado, Felipe. Então, gente, acho que alguns de vocês aqui são alunos, amigos. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre as linhas de pesquisa que a gente tem atuando nesses últimos anos e dar uma noção para vocês, porque às vezes a pesquisa é uma tarefa um pouco solitária, em certo sentido, embora haja um grupo de pesquisa, né, de alunos que ajudam na pesquisa, mas que fica de pouco conhecimento dos estudantes da faculdade sobre o que está sendo feito, exceto pelas coisas que são publicadas por aí. Então a gente vai passar. Então a gente vai falar um pouco sobre esses 4 itens aqui. Tá? O primeiro é sobre a temática da doença de Chagas, né, que alguns de vocês conhecem já, né, dessa linha. Depois um pouco sobre o problema dos documentos, conhecido que há uma inserção também de grupos, que é as pesquisas de terapia, que é a fusão do ABC. Depois as pesquisas em que a atenção, que é menos conhecido ainda, que aí a gente vai explicar onde é que a gente está hoje nessa área. E depois uma parte mais desenvolvida, assim, né? Porque fazer pesquisa, eu coloquei alguns slides no final só para estimular quem tem algum interesse nessa área. Vamos lá. Então, legal, vamos aqui. E aqui não estava funcionando lá, mas aqui não está. No caso, vai estar falando do próximo e... Funcionou? Pode passar. Você vai passando? Pode passar. Beleza. Tá, beleza. Então, em relação à doença de Chagas, eu vou fazer uma introdução bem breve sobre o que é a doença de Chagas, porque a gente está no hospital universitário e a gente tem pacientes com doença de Chagas. Então, de vocês já é mais conhecido, assim, a gente tem só slides sobre isso. E depois eu vou falar um pouco sobre uns temas um pouco menos conhecidos, como o que é que a inflamação pode fazer no cérebro, e aí tem vários modelos que mostram isso, e aí acho que isso está inserido no contexto dessa doença. E depois vou entrar como a doença de Chagas afeta o cérebro. Aí eu vou falar de 2 desfechos principais, que é o ABC e a disfunção cognitiva. Vamos lá. Esse artigo a gente publicou uns anos atrás, aqui em revisão, mas com um consenso assim, de vários especialistas mundiais dessa doença. Ele tem, acho que 2 fatos que acho que vale a pena a gente enfatizar, baseado nesse, são fatos menos conhecidos no mundo, mais conhecidos aqui. O primeiro deles é que a doença de Chagas, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma doença incomum, a doença não é uma doença rara. Então, por isso é importante todos conhecerem. Né? Então, a estimativa é 6 a 8 milhões de pessoas mundialmente são infectadas com a doença. Grande parte do problema da doença de Chagas é que ela é uma doença assintomática quando ela começa. Então, na infância, quando o sujeito é infectado com inflamação no bruxo, ele geralmente não tem sintoma nenhum, exceto às vezes numa granuloma de população, que eventualmente pode acontecer. Mas a grande maioria das pessoas não relata uma infecção na infância. Que ali, anos depois, pode ser décadas depois, 20, 30 anos depois, o indivíduo desenvolve ou uma miocardiopatia, ou uma forma digestória, ou ele fica assintomático só com a sorologia positiva. Né? E aí, esses pacientes que têm esse estado, mais puxando do lado da dele, né? O ABC sabidamente acontece numa taxa mais ou menos de 2,5% por ano. E aí a gente
exatamente por quê. A gente sabe que um percentual grande é cardioembólico, mas há vários pacientes onde a gente não detecta uma miocardiopatia e ainda assim eles estão em risco elevado de sofrer uma AVC. Né? E aí o segundo dado que aí talvez seja um pouco menos conhecido de vocês, que é um conceito incorreto, é que é uma doença de distribuição exclusivamente na América Latina. Né? E nesse apanhado a gente pegou os relatos de cada país, né, de relatos de doenças de Chagas em cada país. E, por exemplo, nos Estados Unidos, 300.000 casos de triatlonoma turístico. Isso basicamente é feito da globalização, né? As pessoas viajam, e como parte da fase da doença de Chagas é assintomática, a pessoa chega em outro país e aí pode desenvolver uma doença cardíaca. E se o médico de lá não pensar que pode ser uma doença de Chagas, ele não tem sorologia, fica com uma miocardiopatia idiopática, sendo responsável por aquela manifestação clínica. Ou eventualmente ele tem uma estimação, e ele já trabalha com mediador, e você não sabe que a doença de Chagas, exceto se você pensa que ele pode ser vivido no ar dele. Né? Então esse é o segundo dado que acho que vale a pena vocês difundirem por aí. A doença comum é a doença de distribuição mundial hoje em dia, né? 6 a 8 milhões de pessoas infectadas. Em relação a essa parte da inflamação, do efeito da inflamação no cérebro, eu acho que é um dado bem interessante de vocês entenderem, porque se a gente vai observar, tem alguns estudos de biomarcadores de imagem, por exemplo, para justificar o declínio cognitivo com a idade. Né? A gente sabe que a idade é um dos principais determinantes do declínio cognitivo. Né? Então, se você pega populações, corpos grandes de pessoas acompanhadas ao longo do tempo, há um declínio cognitivo com a idade que parte dele é justificado por doenças degenerativas, por infartos que se acumulam, fatores de risco cerebrovasculares. E aí, quando você corrige para tudo isso, você olha uma ressonância magnética, por exemplo, e tenta identificar por que aquele paciente declinou a cognição, você explica 30% do declínio cognitivo da pessoa. Então, você consegue justificar muito pouco pelos marcadores de biomarcos. E uma das teorias para justificar o declínio cognitivo com a idade é a exposição a fatores ambientais como infecções crônicas. Tá? E aí tem vários agentes que potencialmente levam à ativação do sistema imunológico também, a Helicobacter, a Clamidia, que aceleram a aterosclerose ou provocam a atrofia cerebral gradual quando a pessoa é mais exposta a esses agentes infecciosos. Então a gente tem isso bem documentado para vários agentes, né? Então a gente tem a Helicobacter, a Clamidia, você tem somente com citocinas pró-inflamatórias. Esse estudo é bem interessante do estudo Fleming, que eles coletaram marcadores inflamatórios 30 anos antes e correlacionaram com a atrofia cerebral 30 anos depois. Então, já é um dado que existe de literatura, e mais recentemente os dados de Covid, né? Então, os dados de Covid mostram um aumento de risco de AVC, e nesse outro estudo aqui, bem interessante de Covid, tá? O Covid eu vou mostrar daqui a pouco. E em relação à repercussão cognitiva, esse estudo daqui, o AINC, né, ele é um estudo bem robusto, 12.000 pacientes acompanhados ao longo do tempo, onde se colheu marcadores inflamatórios baseline e se observou que quanto maior a quantidade, né, então aqui a quantidade de marcadores inflamatórios alterados na visita, na primeira visita, e aqui o grau de declínio cognitivo 5 anos depois. Então, nós chamamos de quanto maior a taxa de ativação do sistema imune, com inflamação, mais você tem declínio cognitivo. Né? Então, provavelmente não é uma coisa restrita a um agente só, infeccioso, nada, você pode ter um declínio cognitivo associado com exposição do indivíduo a infecções. Né? O que a gente vai fazer com isso é que as linhas de pesquisa vão tentar responder. E o estudo do Covid, esse estudo bem recente, publicado esse ano no Nature, ganhou uma certa repercussão assim, na mídia leiga, né? Porque foi um estudo que eles pegaram um monte de ressonância magnética de indivíduos submetidos à ressonância magnética periodicamente. Então era uma quantidade grande de indivíduos submetidos à ressonância magnética, e aí aconteceu a pandemia no meio do estudo. Era um estudo que as hipóteses iniciais eram para ver causas de declínio cognitivo ao longo do tempo. E aí uma parte da coorte dele sofreu a infecção por Covid.
E aí o que aconteceu? Isso gerou, na verdade, a oportunidade de estudar os efeitos do Covid no cérebro. E aí o que eles detectaram? Aqui a gente vê o grau de redução do volume cerebral em indivíduos que foram expostos ao Covid versus os outros indivíduos. Né? E não só isso acontece no cérebro inteiro, mas ele acontece predominantemente nas áreas olfativas do cérebro, então próximo das áreas do órgão frontais do cérebro. Então, parece ter uma relação anatômica biologicamente plausível, né? Porque próximo do local onde o Covid entra é o local onde há mais atrofia cerebral quando o indivíduo é exposto ao Covid. Imagine, isso é uma infecção aguda, não é uma infecção crônica. É uma infecção que acontece uma vez e você já consegue quantificar qual é o grau, é uma redução pequena, 2 ml de volume cerebral, provavelmente não vai fazer grande diferença para a maioria das pessoas que sofrem infecção. Mas é só para lembrar que existe uma operação documentada em um teste de atenção, por exemplo, que é o teste de Schoenberg, de Driggs, né? Que é diferente do grupo submetido ao Covid versus não submetido. Né? Então, esse dado de inflamação crônica relacionado à alteração cerebral é um fato que está presente em várias doenças, e aí agora nessa segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre como a doença de Chagas afeta o cérebro. Então, a gente vai falar primeiro um pouco sobre a AVC, depois sobre a parte cognitiva e mostrar alguns dados para vocês. Tá? Bom, nos relatos de casos, em séries de casos de pacientes com cardiomiopatia chagásica, obviamente a causa mais frequente de AVC é uma fonte cardíaca. Aí vocês talvez já tenham visto aqui internado no hospital, pacientes com AVC, doença de Chagas, ou pacientes com cardiomiopatia chagásica, que já sofreram AVC no passado. Isso é bastante comum em nosso meio, assim, a gente aqui conhece bastante. No entanto, nosso grupo e outros grupos aqui nacionalmente, esse grupo aqui de cima, é o grupo do Sara Kubitschek, lá de Brasília, esse grupo aqui de baixo é o grupo do Rio de Janeiro, com alguns, como autor aqui também de Minas Gerais. Esse é o nosso grupo, né? Aqui tem alguns alunos aqui que foram da graduação. Tem o Rodrigo aqui, por exemplo, que é o professor aqui da UFO hoje em dia, era aluno da graduação da época. Então, só para mostrar para vocês, né, o que está por aqui. E tem Francisco Reis, que foi diretor de UFO. Né? Então, nesses estudos aqui, a gente mostrou que a doença de Chagas, ela provoca AVC, quer dizer, ela está associada com AVC, independente da presença de miocardiopatia. Então, em pacientes que não têm nenhum sintoma cardíaco, eles podem também sofrer AVC, e aí pode ter uma relação dessa ativação crônica do sistema imunológico. Né? Nesse outro estudo, a gente avaliou, e aqui de novo aparece o Brigo, aqui, algumas pessoas já Carol, ela hoje é um caminho daqui do hospital, mas era do grupo de pesquisa também. Né? Pedro Antônio é neurologista do grupo, Francisco, que está aqui, e eu e o nosso amigo Roberto Lopes, que está aqui da plateia, né, assistindo. Então, nesse estudo aqui, a gente confirmou um achado de Aristides Queiroz, que é um professor antigo aqui da casa, já aposentado, que é patologista. Ele investigou o cérebro dos indivíduos com doença de Chagas, que faleceram de doença de Chagas, versus miocardiopatia idiopática. E ele mostrou que o cérebro desse indivíduo chagásico tinha mais atrofia. Mas é um estudo não controlado, os casos de metódica. Então, a gente procurou replicar esse estudo aqui de uma forma bem controlada. Os indivíduos eram variados por idade, por gênero e fração de injeção do ventrículo esquerdo. E a gente conseguiu demonstrar que o volume cerebral era menor do que no indivíduo não chagásico. Esse é o tipo de achado que a gente conseguia perceber. Você tem um alargamento dos surcos cerebrais do indivíduo chagásico versus do indivíduo não chagásico. A digestibilidade parecida, o chagásico, que é o paciente com cardiomiopatia dilatada idiopática, com a fração de injeção do ventrículo esquerdo bem parecido, então o grau de disfunção miocárdica é parecido. Tá? Ok. E a repercussão cognitiva desses achados aí de atrofia cerebral não eram muito bem conhecidos. Tá? Então, esses dois estudos que eu coloquei aqui, o primeiro estudo de Mangoni, da década de 90, é um argentino. Ele mostrou que alguns domínios cognitivos no indivíduo chagásico vai pior do que um indivíduo não chagásico. Né?
E nesse outro estudo de Bambuí, que é uma região endêmica do interior de Minas Gerais, Bambuí, esse grupo que hoje colabora conosco, eles documentaram no estudo básico populacional que há uma associação da doença de Chagas com alteração cognitiva. Só que aqui, a grande crítica desses dois estudos, que são os principais que tinham na literatura até então, é que a própria miocardiopatia, quer dizer, a própria insuficiência cardíaca está associada com o declínio cognitivo, com a alteração cognitiva, que é muito confusão cerebral. Então, isso aqui não provava que a doença de Chagas tinha uma relação direta com a alteração cognitiva, tinha uma relação indireta via coração. Tá? Então, é isso que a gente tentou mostrar nos estudos subsequentes. E aí, aqui nesse estudo que foi de uma das professoras de vocês, né, Gisângela, ela é professora da Neuro. Ela fez mestrado, foi orientando o mestrado aqui desse projeto dela, e ela mostrou que pelo menos alguns testes de cognição, você tinha uma alteração cognitiva, principalmente no domínio risoespacial, né, que é essa nossa capacidade de se orientar no espaço, né, diferente do indivíduo não chagásico, mesmo quando você corrige para nível educacional, para a sinalização de metrologia e outras alterações cardíacas. Mas era um estudo pequeno e apenas alguns testes eram alterados. Né? Quanto à investigação de neuroimagem, também poucos estudos. O nosso estudo era um dos primeiros, aquele de 2009, usando tomografia, que é um método bem pouco sensível, né, para detectar o mecanismo mesmo de disfunção cognitiva. Nesse outro estudo de Marco Pi, que é um colega do Rio de Janeiro, ele avaliou o cérebro através de ressonância magnética e correlacionou com a disfunção parasimpática. Então, ele avaliou variabilidade RR, que são aqueles parâmetros que o cardiologista usa para inferir o grau de disfunção parasimpática do coração. Ele mostrou que quanto maior o grau de disfunção parasimpática, maior o número de lesões de substância branca que se observava na ressonância magnética desse indivíduo. Então, talvez alguma coisa aí de hemodinâmica também associada com isso. Tá? Então, para resumir, antes da gente entrar no que a gente fez nessa última década para tentar avançar essa ciência, esse é o conhecimento até a última década. Tá? Então, séries de casos, por favor, não saiam daqui com a impressão de que Chagas não provoca AVC cardiomorto, que é a principal causa de AVC. Um Chagas é cardiomorto mesmo. Então, a série de casos documenta isso, mostra que a maioria dessa onda. E essa série de casos também mostravam essa hiperintensidade de substância branca que era presente na doença de Chagas, mas não tinha uma comparativa com o uso controle. O estudo de caso controle mostrava uma lista de AVC em Chagas, independente de ter cardiopatia ou não, mas atrofia cerebral. E os estudos de coorte mostravam uma normalidade por AVC em Chagas, mas taxas de incidência de AVC mesmo pouco conhecidas. E mais disfunção cognitiva, talvez, em Chagas, que a gente vai avançar. Então, o que a gente fez de lá para cá? Então, de 2010 para cá, vocês vão ver que os agendas agora são basicamente do ano passado para cá. Então, esse primeiro artigo, aí já tem mais pessoas conhecidas de vocês, Tiago acabou de formar, Duda, que acabou de formar, Leire Murilo, acabou de formar também, Yuri, está nos Estados Unidos agora, Paulinho está lá em São Paulo, Pedro está em São Paulo, Renata está em São Paulo, Maria também. Então, muita gente aqui, Alisson, para fazer postal. Esse é um aluno da graduação que passaram pelo grupo de pesquisa. Tá? E nesse estudo é a primeira estimativa realmente mais padronizada, assim, com baixa perda de segmento, de um aporte de longo prazo de indivíduos chagáticos para estimar a incidência da doença na população com o grupo controle. Tá? Então, foram aqui 565 pacientes, seguidos ao longo do tempo, e essa é a estimativa que a gente tem. Né? Então, aqui é o risco ao longo do tempo de AVC e o risco ao longo do tempo de morte. Né? E aqui já corrigido para a idade, gênero, essa direção, toda essa parte daí. Tá? Então, a gente confirma realmente que mesmo no estudo prospectivo, o indivíduo chagásico ele tem 2%, né? 20 por mil pacientes ano, 20 eventos por mil pacientes de AVC, em comparação com o não chagásico, ele tem
característica aqui, todos os pacientes com insuficiência cardíaca, a comparação do grupo. E a mortalidade, embora aqui parecida em termos numéricos, quando você corrige pela fração de injeção do combustível, idade, gênero, etc., é maior no Chagas do que no Chagas. Ok. E aí, quando a gente investiga um pouco mais a fundo o coração desses indivíduos, a gente consegue realmente detectar algumas fontes cardiológicas mais sutis. Então é importante também vocês saberem isso. Quando vocês pegarem o próximo paciente Chagas e forem investigar ele, Chagas não teve AVC. Vocês vão investigar, dividir os exames habituais, cardiograma, toda de carótida ou angiotomografia, para ver a artéria arterial, vão ver o ritmo cardíaco, para conferir as etiologias mais comuns que tem na população da gente. Né? A gente fez isso e quando você faz isso, existe um percentual dos pacientes que você não detecta qual é a causa. Né? E aí a gente submeteu esses indivíduos chagásicos, na verdade esses indivíduos com AVC, independente de ser chagásico ou não, que a gente estava investigando no ambulatório de AVC, a gente submeteu eles a um exame de ressonância cardíaca. E, pasmem, a frequência é alta, assim, 26% vão ter anormalidade na ressonância cardíaca, das quais a mais frequente aqui é trombo apical, com aneurisma apical, com trombos pequenos, que não são vistos no ecocardiograma convencional, ou fibrose de parede. A fibrose da parede que você também não consegue ver também nos métodos convencionais. Né? A gente investigou 66 pacientes com isso e 26% tinham essas anormalidades na ressonância cardíaca que escaparam da aula do cardiograma convencional. Tá? E aí, quando a gente foi ver os preditores dessas anormalidades, aí vinha aqui a doença de Chagas e vinha a doença coronariana. Tá? Então, baseado nisso, a gente no ambulatório 2020, quando a gente investiga um paciente no AVC, a gente investiga, claro, primeiro com os métodos menos custosos, né? Mas quando o indivíduo é ou chagásico ou ele tem doença coronariana, a gente tem pedido a ressonância cardíaca para saber se ele precisa ser estimulado, porque são alterações que mudam a nossa conduta em relação à profilaxia secundária desse paciente. Né? Então aqui fala a favor de um percentual um pouco maior de fonte cardiológica que é mais sutil um pouco de detectar. Bom, e em relação à parte inflamatória, né, você veio falar de informação, mas o que de informação? Informação é uma coisa muito ampla. Assim. A gente vem investigando biomarcadores de informação. Na doença de Chagas, esse estudo que foi a primeira coisa que é Karina, na aluna aqui da graduação, e está terminando o doutorado agora. Então ela acabou de publicar esse foi 2019. Ano passado, a publicou logo no ano passado esse estudo, olhando vários biomarcadores, que a gente tinha feito uma triagem desses biomarcadores antes, e mostrou que o fator tisular inibidor da metaloproteinase é aumentado na doença de Chagas em comparação com o indivíduo não chagásico. Então, são aqui um dos exemplos de biomarcador que pode ter relevância e a gente vai estudar qual a relevância desse biomarcador especificamente para a repercussão cognitiva e risco de AVC. E aí, nesse último dado de Chagas que eu quero compartilhar com vocês, é um dado que não está publicado ainda. Né? Esse estudo já está redigido, para vocês terem uma ideia, e já vai ser submetido aqui nas próximas semanas aqui do grupo. Tá? É um estudo que a primeira autora está ali, né, Carla? É uma neuropsicóloga que trabalha com a gente, tem ajudado muito o grupo, a gente na execução desses estudos aqui de cognição em Chagas. É um corte transversal dessa coach que a gente está acompanhando já desde 2003, né, então uma coach de segmento bem longo, e de pacientes que têm insuficiência cardíaca, mas sem histórico de AVC. Tá? E aí a gente faz uma série de testes cognitivos que a gente estratifica nesses 3 domínios, né, espacial, executivo e memória de longo prazo. E faz ressonância magnética. Então, a gente aqui usando um método mais agora robusto para detectar qual é o mecanismo de disfunção cognitiva nesses pacientes. Né? A gente faz uma série de sequências, mede volume, conta infartos e faz um método estatístico para avaliar a repercussão desses achados. Né? Então, aqui é como a gente conta infartos, né? Então,
O infarto lacunar é sempre um infarto pequeno, hipossinal com algo hipossinal no flare. O infarto territorial tem essa forma de pinha, pode ser visto em qualquer uma das sequências, aí são infartos maiores. Tá? Isso para pacientes que não têm passado de AVC. Tá? Então, eventualmente, eles, claro, a maioria dos pacientes não tem infarto nenhum, mas um bom percentual tem infarto cerebral quando a gente vai contar esses infartos aqui. Tá? E a volumetria é feita dessa forma, de uma forma semi-automatizada, a gente mede o volume craniano, o volume cerebral, o volume de lesão de substância branca dos pacientes, para tentar correlacionar esses achados com o grau de disfunção cognitiva que eles podem apresentar. Então aqui são os testes cognitivos que a gente aplica, né, estratificados já pelo domínio. A gente pode ver aqui o zero é a média da população e aqui o quanto que desvia da média, né, em desvios padrão da população normal. Né. Então aqui a gente mostra, né, tanto para todos os três domínios há um pior desempenho do Chagas, mas ele é significativo para o domínio espacial e para o domínio de função executiva, aquela capacidade da gente planejar nossos atos do dia a dia mais simples, né? Tipo, preciso subir aqui a escada. Né? Todo esse ato assim, de planejar coisas simples assim, fica mais demorado, mais difícil do paciente que tem a doença. Né? E aí quando a gente vai olhar o cérebro desse indivíduos, incrivelmente a presença de infarto cerebral não é diferente entre os dois grupos. Tá? Então, tanto quando a gente compara infartos totais, né? Você vê que até o não chagado tem um pouco mais, né? Infarto lacunar, não chagado também um pouco mais, e territoriais basicamente igual de um grupo para outro. Então, não parece ser número, a prevalência de infartos que justifica aqui essa alteração cognitiva. Quando a gente conta número de infartos e volume de lesão de substância branca, que também são marcadores de lesão vascular, também não há diferença entre os dois grupos. Tá? Então, o que será que está provocando essa alteração cognitiva do indivíduo quando olha para a gente? Né? Parece ser realmente, de novo, o volume cerebral. Tá? Então, o volume cerebral realmente é menor, o cerebral também. Então, a gente compara aqui, né, que é o Chagas, que é o não Chagas, há uma diferença, né? Então, o cérebro aqui de 1.200 ml, aqui 900 e alguma coisa ml. Então, a diferença não é só de 5 ml do Covid, né? 100 e tantos ml de diferença entre um grupo e outro, quanto ao volume cerebral ao longo do tempo. E aqui o volume cerebral é bem diferente dos grupos. Aqui são alguns exemplos, eu trouxe só dois aqui, mas essa fonte é grande, né? Então tem muito exemplo dessa diferença de um grupo para outro. O paciente de cima, que é chagásico, recebeu a idade mais jovem do que o exemplo de baixo, fração de direção melhor do que a duração da idade normal dos dois pacientes, né? Que é paciente que tem sintoma de insuficiência cardíaca, mas com fração de direção preservada. Então, aquele paciente com disfunção diastólica, etc. E aí, quando você compara, o cérebro aqui mais atrofiado, né? Então, você tem mais sucos aqui do que na ressonância de baixo, e você vê esses pontinhos aqui, tá vendo? Que são pontinhos de isquemia cerebral, lesão de substância branca, que não estão presentes no Chagas. Tá? Então, não parece realmente ser lesão vascular nesses pacientes sem histórico de AVC. Tá? Nesse outro exemplo, é mais evidente ainda, né? O exemplo de cima aqui, a gente vê o cérebro do Chagas, que tem atrofia cerebral, e não tem nenhuma lesão de substância branca aqui nessa ressonância magnética. Né? Em comparação com o de baixo, que tem menos atrofia cerebral. E vejam que aqui a fração de direção preservada e o de baixo a fração de direção alterada, com o indivíduo aqui mais idoso, e mesmo assim tem mais atrofia cerebral no indivíduo Chagas, em comparação com o Chagas. Tá? Então, para fazer um resumão assim, dessa via de Chagas, a gente pode seguir para as outras vias, se vocês contarem. A Chagas é a causa mais frequente de AVC, é a cardiobólica mesmo, tá? Então tem que ficar claro isso para vocês, apesar de eu mostrar vários dados de mecanismo não cardiobólico, mas os mecanismos não cardiobólicos são relativamente comuns. A gente vê no laboratório percentual alto de pacientes que não têm fonte cardiobólica, a gente fica sem saber o que fazer com esse indivíduo. Da AS, como é assim, qual é o tratamento adicional que os pacientes podem
podem fazer para evitar essa progressão de déficit cognitivo. Né? A doença de Chagas está associada com disfunção cognitiva, principalmente no domínio espacial, ela está associada com menor volume cerebral e celular. A isquemia silenciosa não parece ser um mecanismo importante dessa disfunção cognitiva e o principal mediador parece ser a atrofia cerebral. Então, essas as conclusões dessa linha da doença de Chagas. Tá? Bom, aí a gente vai passar um pouco menos de tempo nessas outras linhas aqui, só para vocês terem uma ideia que são menos conhecidas de vocês, mas é importante vocês conhecerem do que a gente está fazendo, colaborando com outros grupos. Em relação à terapia de repercussão do AVC, a principal colaboração nacional que a gente tem é da rede de Resident. Tá? Essa publicação foi em 2020, foi no Windows, então foi uma publicação de muito alto impacto. Foi a primeira demonstração de que a trombectomia mecânica no AVC funciona no SUS. Então foi o primeiro trabalho clínico mostrando benefício em países em desenvolvimento da trombectomia mecânica. Para vocês terem uma ideia desse nível de impacto na literatura mundial, é muito citado esse estudo. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensou nele, o que a gente foi desenhando e as dificuldades que a gente teve no artigo, né? Para mostrar o que a gente foi fazendo. Então, esse é um grupo de colaboração nacional, a investigadora principal é Sheila, lá de Porto Alegre. E tem uma série de amigos aqui próximos, né, a gente se encontra no universo direto, que trabalham em rede. Teve um período atrás, em 2012, que eu era presidente da Sociedade de Investigação Vascular, e aí a gente, juntos, a gente começou a pensar assim, poxa, a gente está vendo grupos estrangeiros assim, trabalhando somente em rede e colaborando, fazendo trabalhos fantásticos assim, nos centros, testando novas hipóteses, e aí a gente fica usando dados do exterior sempre. Né? A gente fica citando a literatura americana, diz que a S é melhor do que o clopidogrel, o clopidogrel é melhor do que a S, vamos usar isso aqui, mas a gente não tem um dado local. Né? E aí a gente pensou em desenhar esse estudo na época. O desenho do estudo não tinha esse manancial de ensaios clínicos mostrando o benefício da trombectomia mecânica. Esse foi o principal desafio que a gente resolveu. A gente planejou esse estudo, era 2013, foi a primeira vez que a gente sentou para planejar o estudo. E nenhum desses ensaios clínicos aqui tinha sido publicado ainda, mostrando o benefício da trombectomia mecânica. Aí veio 2014, 2015 e 8 estudos mostraram o benefício da trombectomia mecânica de forma inequívoca. Assim. A gente hoje em dia não tem dúvida que a trombectomia mecânica funciona e até a janela de 24 horas você tem benefício de fazer trombectomia mecânica num paciente vítima de AVC isquêmico. Né? E aí a gente já tinha conseguido assumir os primeiros passos de aprovação do Ministério da Saúde para conseguir verba para tocar no ensaio público nacional. E a gente voltou para eles e falou assim, poxa, agora a gente já tem literatura mostrando benefícios, eles não querem transformar esse nosso ensaio clínico num estudo observacional para mostrar pelo menos a viabilidade de mostrar isso nacionalmente. Aí lá no Ministério da Saúde eles falaram assim, eu acho que eles tomaram uma decisão bem corajosa. Assim. Eles falaram, não, a gente não sabe se no Brasil é seguro fazer trombectomia mecânica, primeiro, a gente não sabe. Porque a tecnologia de nossos hemodinâmicos é diferente, a população mais vulnerável, exposição a acesso à reabilitação pós-AVC é muito diferente de países desenvolvidos e nunca foi feito ensaio clínico em países em desenvolvimento para testar essa tecnologia. Então, vamos em frente. Aí a gente seguiu adiante com um estudo de ensaio clínico randomizado. Randomizando contra o quê? Contra o melhor que a gente tinha na época, que era a trombólise. Então, os pacientes eram tratados. Então, eles faziam tratamento trombolítico do AVC, faziam alguns, né? Os que chegavam com 4 horas e meia, faziam AS, clopidogrel, faziam antipertensivos, statina, tá? Versus usar a trombectomia mecânica nesse cenário de hospitais do SUS. Tá? Então, a pergunta básica é essa daqui, né? Esses eram os ensaios clínicos publicados até então, e se a gente vai ver pelo país onde eles foram realizados, olha aqui, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Holanda, Espanha, tudo país desenvolvido. Né? E a gente não sabia se no Brasil a gente ia se comportar assim, né? Onde haveria uma diferença de
tratado em relação ao grupo controle em termos de benefício funcional, ou se pela vulnerabilidade da população a gente ia ter um grau de alteração menor, né? Então esse grau menor de benefício que não se traduzisse para um benefício funcional para o paciente com alto custo, né? Então a gente já inseriu dentro do estudo, um estudo de custo-efetividade, etc., para mostrar se era viável ou não isso, né? E aí eu vou mostrar um pouco como é que é essa linha do tempo da ABC do Brasil, que é uma linha que eu tive que participar, porque foi quando eu voltei dos Estados Unidos foi em 2000, assim, lá eu já tinha participado de mais de 80 terapias de reperfusão lá nos Estados Unidos, já fazia trombectomia mecânica, já fazia trombólise, já tinha dado favorável a trombólise, mas não tinha dado favorável a trombectomia mecânica ainda, mas já fazia lá. Então quando eu voltei, você imagina a minha angústia quando eu cheguei aqui na população, não tinha nada, né? Não tinha nenhuma exposição a nenhuma desses tratamentos. Então, o que a gente foi vendo acontecer? Em 95, parece século passado, né? E é realmente é século passado. A demonstração de que o RTPA, que é o grupo político, funciona para ABC. Em 97, a primeira unidade da ABC aqui no Brasil. Em 2002, alguns hospitais privados começaram a fazer, a gente participou da primeira trombólise que foi feita no Norte Nordeste, que foi no Hospital São Rafael, quando eu estava lá. Em 2012 é que a gente conseguiu, era na época presidente da Sociedade de Cerebrovascular. A gente foi várias vezes no Ministério da Saúde, trouxe especialistas do mundo assim, para poder mostrar que funcionava, como é que era a experiência de outros países. Aí foi toda uma campanha assim, nacional para a gente tentar aprovar essa portaria e saiu em 2012, na época mostrando, viabilizando o custeio, né, do trombolista no SUS, né? E aí em 2020 a gente conseguiu publicar o Resilience, né? Finalmente conseguiu publicar o Resilience. Então, enquanto a gente estava nesse processo até a publicação do Resilience, uma das coisas que mais estimulou a gente a prosseguir com o ensaio randomizado foi esse delta aqui. 17 anos de intervalo entre você demonstrar com uma terapia eficaz e você conseguir custear ela no SUS no Brasil. É um absurdo. E uma das coisas que mais atrasou o processo de aprovação foi a falta de estudos de custo-efetividade no nosso meio. É isso que toda vez a gente chegava lá no Conitec e batia na porta e dizia assim, e o ensaio clínico local e o estudo de custo-efetividade não tinha. Até que a gente fez, não está aqui nesse tempo, mas tem um estudo publicado em 2010, que é de custo-efetividade, trombolítico no Brasil. E aí foi isso que fez isso ser aprovado. Vamos lá. Então, como é que o Resilience foi desenhado? O Resilience, os pacientes estavam divididos até 8 horas no início dos sintomas, então mais do dobro da janela do trombolítico. Que tinham teste neurológico significativo e tinham oclusão arterial, eram submetidos a uma randomização para um grupo controle que fazia todo o resto do tratamento do ABC, versus todo o resto do tratamento do ABC mais a trombectomia mecânica. E o desfecho primário era uma escala funcional, que é a escala de Runge, uma escala que a gente usa muito na área vascular, que quantifica o grau de teste neurológico no paciente. Vai de 0 a 6, 0 a 5 na verdade, 6 é óbvio, né? 5 é o paciente acamado, e entre 0 e 2 é o paciente que anda e faz todas as suas atividades de forma independente, sem limitação funcional, apesar dos sintomas. Eles tinham que ter uma oclusão arterial, documentada pela angiotomografia, você vê aqui a artéria cerebral média saindo aqui, desse lado não tem a artéria cerebral média, né? E eles não podiam ter um padrão muito ruim de colateral. Esse paciente daqui era excluído, né? Ele tinha um grau de colaterais ainda no momento da randomização. Tá? Alguns pacientes usavam software automatizado, mas no final das contas foi 2-3% da população inteira que foi submetida a isso. Então, entendam que foi um estudo de baixa tecnologia, como é disponível nos hospitais do SUS. Nacionalmente foram 12 hospitais que participavam desse ensaio. Ok, então no final foram 221 pacientes que foram randomizados para o tratamento endovascular versus o tratamento padrão.
eles são uma perda de follow-up. Então, com orgulho a gente mostra isso. Né? Um ensaio clínico desenhado totalmente aqui no Brasil, não teve patrocínio externo, e a gente conseguiu ter uma taxa de segmento muito boa. E outro motivo de orgulho é o grau de execução do protocolo de trombose. Né? A gente vai mostrar aqui daqui a pouco, mas o tempo corta a agulha dos hospitais do SUS 34 minutos. Então, entre chegar o paciente e receber o trombolista, 34 minutos. Né? Como é que era o desfecho? A avaliação do desfecho foi com 90 dias. E aqui também a gente fez uma inovação interessante. Né? A maioria dos estudos, eles fazem a escala de Humphrey com investigadores que são treinados para fazer a escala de Humphrey. Então, eles são cegos quanto à alocação do tratamento. Né? Então, é uma avaliação com um avaliador que não sabe a qual grupo foi alocado no tratamento. Isso aí tudo bem. Só que são investigadores diferentes. Né? E, eventualmente, pode aparecer um paciente lá que entra no consultório e diz que diz que foi trombectomizado, porque ele sabe, então você perde o secamento, há uma variabilidade maior de avaliação entre um examinador e outro. Então, o que a gente fez aqui nesse estudo daqui? A gente já inseriu, já desde o desenho inicial, que as entrevistas dos pacientes seriam gravadas, então, gravadas por vídeo, e aqui de novo baixa tecnologia, o celular do investigador. E a gente botava no Google Drive, era coisa bem pequenininha mesmo, né? Se você chamar Google Drive, pequenininho, né? Mas era gravado tudo lá, baixa tecnologia e baixa custo. E 90 dias depois, então fora offline, depois disso daí, um investigador que sou eu, né? Olhando para a tela do computador e avaliando a escala de campo gravada. Então, quem fazia isso era eu e o colega meu do Rio. Essa foi a nossa participação aqui nesse estudo. A gente avaliou todos os 211 pacientes do ensaio do Rio, né, para avaliar qual era a taxa de sequela desse paciente, sem saber qual era o tratamento que eles tinham feito. Né? E aí os resultados aqui. Então, esse foi o dado que eu mostrei para vocês, o tempo de porta-agulha. Então, tem a chegada do paciente no hospital e o recebimento do trombolítico. 34 minutos no grupo, 33 no grupo. Isso aí, nem no hospital privado a gente consegue isso. Nem no hospital privado. A maioria dos hospitais privados aqui em Salvador, o tempo de porta-agulha fica em 54, 62, fica em torno de uma hora. Assim, e isso aqui é basicamente por quê? Porque no SUS tem a pré-notificação do SAMU. Esse é o grande benefício. Então, o paciente é resgatado em casa e é trazido pelo SAMU e você já pré-notifica. Por isso agiliza bastante o processo de tratamento. Né? O paciente pode ser submetido. E aqui o desfecho primário, né, do estudo foi o grau de melhora da escala de Humphrey, que dobrou a chance, né, do indivíduo ter um bom desfecho. Se a gente vai ver aqui o percentual de pacientes que atingiu o nível de sequela de incapacidade zero, né, onde ele está totalmente de volta às suas atividades do dia a dia, né, depois do AVC, 90 dias depois, foi maior no grupo de trombectomia versus no grupo de controle, esse é o desfecho mais significativo aqui para vocês. E o número necessário para tratar, que a gente tem usado muito, né, para julgar o quanto é eficaz o tratamento, é de apenas 6 pacientes para ter um beneficiado. Mas só para vocês terem uma ideia, é um dos mais baixos números necessários para tratar na medicina. Né? Se a gente vai comparar, sei lá, inflado do miocárdio, 43, 93. Então é bem significativo assim, o benefício que pode ter, sugerindo até que provavelmente a gente foi muito pouco inclusivo nessa amostra de pacientes. Provavelmente tem mais candidatos por aí que poderiam ter sido beneficiados com o tratamento. A regionalização é 80%, comparado com 46% do grupo não sujeito da trombectomia. Em relação à segurança, né, a gente tem aqui uma taxa de óbito que é um pouco maior do grupo controle. Em relação ao grupo, são pacientes graves, né, com taxa de óbito alta, assim, 24%, 30%, mas é maior do grupo controle. Com uma taxa de hemorragia sintomática parecida, não há uma diferença, mas a hemorragia sintomática foi um pouco maior no grupo de trombectomia, mas
com benefício funcional, né, desse paciente. E aí, o que é que esse tipo de estudo leva de modificação de realidades? Né? Então, só para vocês terem uma ideia de que uma portaria ministerial fica lá na lei, ninguém nunca lê, ninguém nunca faz. Né? Não é verdade. Tá? Vocês lembram que a portaria ministerial que aprovou o tratamento trombolítico de unidade de ABC foi de 2012. A primeira unidade de ABC aqui de Salvador foi inaugurada em 2013. Um ano depois, foi lá no Roberto Santos, e olhem para cá o número de tromboses realizados no Roberto Santos. É uma coisa impressionante. Assim, é o hospital que mais tromboliza aqui em Salvador de longe. E aqui é a somatória das tromboses realizadas em todos os hospitais privados em Salvador. Quer dizer, um hospital do SUS é muito superior a qualquer somatória de hospital privado. Então é bem significativo. Mas claro que a principal preocupação da gente atualmente é que lá no Roberto Santos, por exemplo, não é realizado o tratamento de trombectomia mecânica, pelo menos não de forma rotineira. Então, isso os hospitais privados estão ganhando terreno. Aí você vê que esse aumento a gente ainda não combinou os dados desses últimos anos, principalmente por causa da pandemia, né? Mas a gente imagina que tenha aumentado mais essa trombectomia mecânica depois da visita. E aí o Resilient ele não para por aí. Né? Então, claro que depois que sai publicado o Resilient, agora os grupos internacionais começam a procurar a gente, né? Para fazer novos ensaios e tal. E a gente tem perguntas que a gente quer continuar respondendo aqui no nosso meio mesmo. A gente já conseguiu verba para mais 2 outros estudos, pelo menos. Né? O Resilient Extend está testando como é que eu eu coloquei errado aqui. É de 8 a 24 horas, porque o Resilient foi até 8 horas. Né? Com baixa tecnologia, porque os estudos publicados até agora usam ressonância de perfusão e difusão com software automatizado. Né? E aí a gente quer replicar esse mesmo resultado, só que com tecnologia mais baixa, então anjo PC somente. Tá? E tem o Resilient TNK, que é randomizando pacientes para memorizar com TNK versus trombectomia direta na janela de 4 horas e meia. Então é um pouco de sair do treinamento. A gente está fazendo a nacional isso também. Beleza. E por último, penúltimo, né? Mostrar aqui um pouquinho, nesses últimos minutos, né, as pesquisas de intervenção e eficiência mais rápido. Alguns de vocês que já perguntaram no laboratório já ouviram falar do estudo óptimo, né? Então eu vou mostrar para vocês o que é isso daqui nesses próximos minutos. Essa pergunta assim, de prevenção secundária do AVC, qual é o alvo pressórico ideal? É uma pergunta que está na Dermida há anos já. 2 ensaios clínicos principais, tem alguns, mas 2 são os principais. Tem esse estudo ACORD, que pegou pacientes diabéticos, randomizou para 2 alvos pressóricos, 140 e 120. E o ensaio clínico mostrou que a gente conseguiu reduzir a pressão arterial sistólica em 14 milímetros de mercúrio, e foi um estudo dele. Ele não mostrou diferença entre os grupos. Esse é o resultado do desfecho primário, que é o desfecho combinado, mostrando que tem valor não significativo. O sprint, um estudo maior, mais robusto, comparou também os mesmos 2 alvos pressóricos, conseguiu uma diferença de 13 milímetros de mercúrio entre os grupos, e esse foi positivo. Ele mostrou uma diferença, mas aqui são pacientes não somente diabéticos, tem diabetes, hipertensão, etc., e não tinha pacientes com AVC. Então, para pacientes com AVC, a gente totalmente no escuro, assim, quanto a qual alvo pressórico ideal. Para pacientes com AVC, só um estudo publicado, aqui, a meta-análise, eu vou pular aqui, um estudo publicado pelo Robles, que randomizou pacientes para usar peglopril versus placebo, como adição a tratamento antihipertensivo, mas não era por alvo pressórico. E, apesar disso, é um estudo que mostrou que, com uma diferença menor, de apenas 9 milímetros de mercúrio, você tinha uma redução do risco acho que de 28% de eventos cardiovasculares. Tá? Mas não era por alvo pressórico. A gente continua sem saber qual é o ideal para paciente com AVC. Tá? Então, o que é que a gente está fazendo aqui no Brasil? Né? Então, a gente está fazendo uma série de estudos que a gente está participando aqui no hospital, a gente está fazendo essa participação. A gente está participando desse daqui, que é o Optimus Flow, mas tem o Optimus Diabetes também. O diabetes tem um alvo
de 9 mil pacientes para serem recrutados e já atingiu esse alvo, estão sendo acompanhados ao longo de 2 anos, para 2 alvos pressóricos, abaixo de 140 e abaixo de 120 milímetros de mercúrio, e já é o maior estudo de diagnóstico hipertensivo no mundo, né? Já é o maior estudo. E o Optimus Flow, a gente recrutou até o momento mais de 4 mil pacientes e teve uma mudança no cálculo amostral para a gente já terminar o estudo hoje. Hoje é o último dia do estudo, vou mostrar para vocês aqui. Esse é o recrutamento, claro que não tem resultados ainda, né, porque é um segmento de 2 anos, mas só para mostrar para vocês que a gente está participando. O nosso centro é esse daqui, ó. E aqui também na Bahia tem o centro de Luiz Carlos Passos, que é lá do médico, né? Então, quando vocês somam esses 2 aqui, a Bahia aqui é um dos principais recrutadores nacionalmente aqui, em termos de número de pacientes recrutados. A gente está com 102 aqui até ontem, mas ontem a gente recrutou mais um paciente, tem 103 indivíduos recrutados no estudo. 4.316, esse é o último comunicado do estudo, o último dia de recrutamento aberto, prazo final, só para vocês dizerem que eu não estou mentindo, sexta-feira, 19 de agosto de 2020, hoje é o último dia de recrutamento. Então, bem atual para o que a gente está fazendo aqui. Tá? Bom, e aí por que fazer pesquisa? Eu coloquei aqui só algumas reflexões para vocês, nesses últimos 8 minutos, né, que a gente vai ter. Por que fazer pesquisa? Eu acho que assim, tem algumas coisas que eu acho que devem ou podem estimular quem já tem alguma predisposição a querer fazer pesquisa, né? Como eu aqui um entusiasta mesmo, também um entusiasta aqui dessa área de pesquisa. Eu acho que é uma das formas mais perfeitas assim, de você se manter atualizado, né? Porque é um trabalho hercúleo, assim, eu acho que você acordar todos os dias assim, você pensa na carga de trabalho de quantos pacientes eu preciso ver, qual conta eu preciso ir. Né? E você tem pessoas ao seu redor que te puxam para se manter atualizado, ajuda você a ficar mais atualizado quando você está fazendo isso. Né? Então, a relação à área de bastante mudança, progressão na carreira acadêmica, acho que deve ser o menor dos estímulos, mas ele realmente ajuda. Né? Quando você publica, se insere em grupos de pesquisa, isso ajuda realmente. Tá? Mas acho que os 2 últimos são os meus principais estímulos. Aí é uma coisa mais pessoal mesmo. Primeiro, é uma boa forma de conhecer pessoas inteligentes, com interesses em comum. Então, é a forma como eu conheci os alunos mais interessantes aqui na faculdade. Foi através de estimular eles virem para grupos de pesquisa, monitoria. Então, são locais onde você realmente passa a conhecer mais a fundo, né? Alunos que você não consegue ter um contato tão prazeroso ou tão intenso, né? Prazeroso sim, mas não tão intenso como você consegue com grupos menores. Né? E porque é divertido. Aí eu vou mostrar umas fotinhas assim para vocês. Então aqui é o último dia de aula de neuroanatomia, um exemplo de uma turma só, né? Porque são dezenas de turmas assim, mas esse é o espírito de como acontece no final de cada semestre. Né? A turma fala assim, pô, Maria, um dia mesmo e tal, aí vamos tirar uma foto. Aí tira a foto, e claro, na pandemia teve um certo prejuízo disso. Né? Mas esse é o executivo de como acontece. E claro que eu lembro do rostinho de vocês, assim, mas o nome de cada um eu passo a conhecer melhor quando a galera vem para as atividades de monitoria. Né? Então, aí a monitoria temos mais aí, não somente na monitoria, mas também tem uma saída, assim, que a gente faz vazio, você conhece mais a fundo do que cada um faz, quem namora, quem não namora, essas coisas assim, né? Mais no dia a dia. Eventualmente a gente vai para congressos, aí tem alguns ex-monitores, por exemplo, que vão mostrar como é que os filhos que nasceram, aí continuam voltando aqui, que é o filho da Rita, que nasceu aqui, a galera que está lá em São Paulo, fala assim, olha os ex-monitores aqui se reuniram em São Paulo e lembramos de você, um pouco massa. Isso aí é o combustível que faz a gente continuar trabalhando. Né? O pessoal da LOI, claro, né? Então aqui é a comemoração de 15 anos da LOI, também ex-membros da LOI, que são os fundadores, alguns fundadores da LOI que vieram, né, de São Paulo para prestigiar o evento e tal. Então, bem interessante como aconteceu, e aqui numa das campanhas de ABC que eles participaram
Só para não deixar passar a oportunidade, né, foram alguns membros da LAN que inventaram esse mnemônico da sigla SAMU, que é usado nacionalmente em campanhas do Ministério da Saúde. Né? Isso não é divulgado porque o Ministério da Saúde ele adota para si, né, as coisas que foram dos outros, mas foi gestado aqui na UFBA, foi eles que gestou. Os amigos nacionais, esse é o grupo da rede Resilient, é um grupo fantástico assim, de pessoas que interagem nacionalmente e que eu não teria conhecido se não fosse a iniciação na ciência de pesquisa pela UFBA. Né? Então aqui são 4 dos ex-presidentes, né, da sociedade, como Gabriel Freitas, Fábio Rio, Sheila Martins, que é a primeira autora do estudo, quem sabe do New England, Gisele, que é a primeira autora do Optimum, né, foi também presidente da sociedade. Né? Aqui mostrando a portaria do GABC e a portaria mostrando em 2012 de acesso às atividades do GABC. Né? Beleza? Muito obrigado, gente.